Olá, e começamos mais um podcast do Borges. Eu quero chamar sua atenção, lembrando que tem um sininho aqui que você precisa adicionar para você receber as novas notificações. Nós estamos hoje com um convidado especial de fora, que já a gente vai falar sobre ele. Lembrando que o podcast do Borges é um canal de empresários, empreendedorismo, aquela pessoa que quer realmente montar um negócio, e aqui você vai ver case de sucesso, empresários que vai te ajudar, te ensinar e ainda te mostrar uma visão diferente do negócio que às vezes você por fora, você tem uma percepção, mas aqui é na prática. E lembrando também dos nossos patrocinadores, Labrasa Burger, uma hamburgueria aqui de Cuiabá, na Praça Popular, 200 gramas de carne bovina, a Borges Consultoria, Goebel Mídias, Seguralta.Cuiabá, empresa de seguro, previdência e plano de saúde, e temos hoje uma novidade que vai entrar aí, um dos patrocinadores que já a gente fala também. Mas, como nós temos uma missão aqui de trazer empresários, agora vamos viver essa missão, né? Hoje nós estamos aqui com o Daniel. Primeiramente, Daniel, muito obrigado pela sua presença, que está chegando aqui no nosso estado, vai ter um evento aí, e a gente conseguiu aí com a presença do Alex também, agendar esse podcast, e é uma honra te receber. E eu quero também deixar as honras para você se apresentar, falar onde te encontrar, e já a gente fala de toda a sua vida, a sua história, que eu tenho certeza que você que está nos ouvindo vai se comover e ainda seguir esse cara, porque ele é uma referência, além de brasileiro, né, uma referência nacional, ele também é fora. Mas vamos lá, Daniel, se apresenta para nós, para a gente conhecer um pouquinho de você. Eu não arrisquei seu sobrenome, porque é um pouquinho delicado, mas já a gente fala sobre isso. Bom, eu falo olhando para você. Isso. Tá bom. Bom, Borges, um prazer estar aqui no seu podcast. Para mim é uma honra. Primeiro podcast que eu vou gravar na minha vida. Quem sabe de muitos que virão, isso hein? dá certo. Meu nome é Daniel Bolognese, eu sou de Maringá, Paraná. Estou aqui a convite do Alex. Vamos fazer um evento em Cáceres, né? E estou tendo agora essa oportunidade de estar aqui com você para nós bater um papo, contar a nossa história. Isso. É uma honra. E aonde encontra o Daniel aí, o Instagram, de repente o pessoal já começar a seguir e viver um pouquinho dessa experiência como empresário? Então, meu Instagram é Daniel _Bolognese, né? Tenho também um canal no YouTube, onde eu faço alguns vídeos de treinamento do meu ramo de atividade. Inclusive vai estar na descrição aí para vocês acompanharem ele. Depois eu passo o Instagram, YouTube. O YouTube certinho, que acho que é @Daniel Bolognese 3462, se não me engano. Vai estar na descrição, fica tranquilo. E é isso. Então vamos lá, vamos agora absorver algo dessa pessoa, né, que é uma referência aqui. Daniel, vamos falar um pouquinho aí de quando surgiu realmente essa veia empreendedora na sua vida. Porque você hoje é um empresário de referência, com alguns negócios, mas assim, quando você viu essa chave de falar, não, agora é a hora de montar o meu negócio? Olha, primeiro eu fui criado numa grande família, 12 irmãos, né? E nós éramos pobres, lavradores, morávamos na roça. Em Maringá? Em Maringá. Legal. Nasci em Maringá. Legal. E em 1965, tenho 58 anos. Sou casado, tenho 2 filhos. Que legal. E o que aconteceu foi o seguinte, nós fomos criados na roça e como era muita pobreza, conforme meus irmãos foram pegando a idade, foram para a cidade. E assim aconteceu comigo, né? Uhum. Também, com 16 anos, 17, eu já fui trabalhar na cidade. Na época, na década de 80, era uma época difícil no Brasil. Eu fui trabalhar em construção civil, eu era servente de pedreiro. E depois eu fui para trabalhar em lanchonete, boteco, bar. Certo. E não gostei muito da história, uma energia muito difícil. Você pega hábitos complicados, né? Sim. A gente não era uma lanchonete de horário comercial, era um bar em um local onde tinha todo tipo de pessoas. A gente trabalhava até de noite, até de madrugada, vendia, era cachaça mesmo. Certo. E eu acabei depois comprando esse bar, tive a oportunidade de comprar o bar da onde eu trabalhava, mas mesmo assim eu falei, meu Deus do céu, você ter um bar, ou depende do tipo de comércio, na minha visão, talvez seja míope.
E eu me considerei um prisioneiro de porta aberta, porque lá o movimento não dava para você ter funcionário, tinha que ser eu que atendia. Então eu tinha que trabalhar de segunda a segunda. Ou seja, uma escravidão. Era uma escravidão. Remunerada. Eu tava liberado, mas não estava. Sim. E as pessoas indo para as festas, eu era solteiro, eu ali no bar atendendo. Né? Finais de semana eu tinha que abrir o bar. Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Porque eu vou sustentar... Se eu casar nesse ramo de atividade, eu não vou poder sair disso aqui. Então, se eu tenho que fazer alguma aventura, é agora. E o que eu vou fazer, uma vez que eu não tenho profissão? Que eu não tenho um currículo? Então, eu virei um vendedor Jaque. Jaque não é médico, Jaque não é advogado, Jaque está quebrado, né? Aí vou para venda. Por que venda? Porque eu via o pessoal chegando lá no bar, todo animado, né? O vendedor, ele sempre está feliz. Mesmo que ele está quebrado, ele está sorrindo. Sim. Entendeu? Porque ele tem que vender a energia dele, ele tem que mostrar, boa, tem que mostrar que está bem, né? E então dá a impressão assim que é um negócio bacana, né? Puxa, não tem monotonia, você está em todos os lugares, né? Vendas, vai ser bacana. A rotina dele é bem variada. Só que não foi fácil. Foi 6 anos de sofrimento. Trabalhei em diversos segmentos. Comecei vendendo vidros para construção, né? Visitando as obras, fazendo orçamento, tentando vender vidro. Depois fui mudando de área, E o problema da época e da maioria das empresas que é um comissionamento muito baixo. Sim. E então eu nunca tive um bom resultado. Até que no ano de 1991 eu entrei nesse segmento que eu estou até hoje, que é o segmento nós chamávamos de colchão magnético, né? Veio do Japão, os japoneses trouxeram para o Brasil, inclusive é um senhor que chama Sr. Francisco Mamoru Kono. Ele se propôs a trabalhar com esses produtos no Japão, e quando os diretores da empresa conheceu ele, falou: Kono, já que você quer trabalhar aqui, você não quer ajudar nós a montarmos uma subsidiária no Brasil? Porque nós estamos querendo sair fora do Japão. Então, já que você gostaram muito dele, e ele falava português e fala muito bem o japonês, então montaram no Brasil uma empresa japonesa chamada Nihon Kenko Zoshin Kenkukai Corporation, que era a empresa japonesa, e o resumo dela ficou Niken, que era no Brasil a Niken, que fabricava um colchão chamado Kenkopato. E isso foi o começo dos colchões magnéticos no Brasil. Então começaram lá em 1983, depois que venceu as patentes. E na época você estava na venda desses colchões? Ainda não, porque eu achava que isso era uma coisa, para mim, inatingível. Porque a minha situação financeira era muito baixa, eu achava os produtos muito caros, eu achava que não se vendia, eu achava que não tinha ninguém doido para comprar os produtos caros. Ou seja, sua mentalidade era do seu bolso. Eu estava com a mentalidade de pequenininho. E aí eu comecei a ver as pessoas realmente fazer venda e se dar muito bem. E os clientes felizes. Aí foi quando eu comecei a namorar a Cirlei, que é minha esposa hoje, e a família dela estava envolvida, eram distribuidores. E eu comecei a ter contato com usuários do produto também. E aí fizemos uma vaquinha entre meus irmãos, que minha mãe começou a reclamar de um problema de coluna e alguns problemas de saúde, isso em 1990, final de 90. E nós compramos esse colchão para ela, e ela se deu muito bem. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Né? Não comecei imediato a trabalhar, comecei em outras áreas, que era um segmento paralelo a isso, mas em 91... eu migrei e eu tive a oportunidade de começar a vender os colchões. Já fazia quase um ano que a minha mãe estava usando. Ela estava super feliz. Então, eu já comecei mais assim, usando a experiência da minha mãe. Então, quando eu cheguei nos clientes, eu falava assim, olha, minha mãe comprou e foi bom para isso. E aí as pessoas, nossa, Daniel, então, puxa vida, como que você faz para mim? Então, eu já comecei a ter resultado por conta do resultado da minha mãe. Então, foi assim que eu comecei nesse segmento. Então, continuando... eu comecei em 91, me casei em 92 e eu não tinha participado de nenhum treinamento. Eu estava com uma mentalidade bem fechada. Então, o que eu fazia? Eu me mudei para o Espírito Santo, porque Maringá é uma região mais complicada de trabalhar. Sim. Diz que
não há profeta sem honra a não ser na sua pátria. Então, na sua cidade é mais difícil de fazer esse tipo de trabalho. Sim. As pessoas conhecem a gente, sabem quem é você, e aí às vezes não dá muita credibilidade pro que você fala. Ah, quem é esse cara aí, né? Vem Nós falar tivemos essa um conversa. exemplo há 2000 e poucos anos atrás que É. ninguém acreditou em Jesus, né? Então não tem, não Porque vai ser conhece diferente, a pessoa, né? Aí eu me mudei para o Espírito Santo, que é uma longa história, mas resumindo aqui. E o que eu fazia? Eu morava a 2 quadras da praia, então eu trabalhava, fazia venda, ganhava dinheiro. Quando eu estava com dinheiro, eu ia para a praia. Certo. Aí gastava dinheiro. Quando estava acabando dinheiro, eu voltava a trabalhar de novo. Aí ia para a praia, voltava a trabalhar. E passou um ano, eu falei para minha esposa, falei, Sir, essa praia está me atrapalhando, eu não estou conseguindo ganhar dinheiro, vou mudar daqui. Aí mudamos mais distante, mas não adiantou, era mentalidade. Sim. Aí em 1994 eu participei de um treinamento com um japonês, e nesse treinamento aconteceu uma coisa que mudou a minha vida. Eu consegui fazer uma meta, porque tem dentro desse treinamento tinha o estabelecimento de metas. Certo. E das minhas metas eu coloquei que eu precisava de comprar uma D20, que era uma caminhonete na época, facilitava bem para entregar os colchões. Uhum. Eu usava um Escort financiado pelo Banco Mercantil de Eu São tive Paulo. uma D20, o tanque dela é bom demais, é 120 litros. Rapaz, você enche e esquece. Aí, rapaz, o que aconteceu? Quando eu voltei do treinamento, que caiu a ficha, porque no treinamento você viaja na maionese, você não pensa. Então você coloca de comprar uma caminhonete, comprar um carro, comprar uma chácara, comprar um avião, comprar tudo, você compra o mundo. Sim. Mas quando eu voltei para a realidade, eu falei, onde eu fui falar lá no palco que a minha meta era comprar uma caminhonete. Eu fui levantar meu capital, estava $5.000 na época, que era um carro financiado, que eu tinha só. Eu falei, em 26 anos de vida eu consegui juntar $5.000. E agora como é que eu vou ganhar $40.000 em um ano? Então, eu fui na concessionária, né, ver o preço e quase caí de costa. Daí eu peguei um folder da caminhonete, colei na porta do meu armário do guarda-roupa, chamei minha esposa e falei, o que é isso aqui, Sir? É um folder da caminhonete. Não, é a minha caminhonete. Só que, para eu comprar, eu já fiz as contas. Eu tenho que vender 20 aparelhos, 20 colchão por mês, senão não vai dar. Eu vendia 3, 4, 5. Sim. E aí eu comecei a trabalhar. Eu falei, então, para isso acontecer, eu preciso sair de casa. Sair de casa, sim, não vim almoçar e não vim jantar. Por quê? O que acontecia comigo? A casa, ela é um imã, onde segura a gente ali. Você almoça, aí você, um cafezinho, um bolinho. Vou ver a sessão da tarde, na época, né? É o conforto, né? Aí você não quer sair, tá muito acolhimento, calor, né? Então tá muito frio, tá muito chuva. E as coisas, as contas... Aí eu falei, eu não vou vir para casa almoçar, porque se eu vier eu me amarro em casa. E não vou vir para casa jantar. Então eu vou sair cedo e vou voltar de noite. E vou ficar na rua fazendo visita, fazendo venda. E me propus a isso e só saía na segunda-feira. Se fosse fazer viagem no interior, eu voltava na sexta. Se fosse ali na região da Grande Vitória, eu voltava de noite, vendendo ou não vendendo. Eu estava na rua trabalhando. E começou a acontecer. E aí, o meu vizinho imediatamente, depois de alguns meses que eu estava vendendo bem, porque quando você começa a mudar financeiramente, você começa a mudar a sua postura, você começa já a olhar mais alto, assim. Porque quando você está quebrado, você vai com a cabeça baixa, pensando na dívida, aquela tribulação, conta para pagar, e a sua energia baixa. Sim. Aí você começa a ganhar dinheiro. Autoestima baixa, aí você começa a olhar mais do horizonte para cima e tal. Você se conecta à sua essência mesmo, né? Porque você perde tudo quando você está com dinheiro, você fica poderoso, você fala grosso, né? Aí o meu amigo já me chamou, Daniel, o que você faz, rapaz? Eu estou vendo você aí e tal. Falei, Oséias, eu posso ir na sua casa para a gente conversar? Pode. Aí já mostrei o produto, ele já encantou, já adquiriu. E eu quero trabalhar com você. E começamos aí uma equipe em 1994. E terminei o ano já em 5 pessoas trabalhando na minha equipe. E nós já vendíamos 60, 70 peças por mês, todo mundo. E aí a minha meta de um ano, eu comprei em 6 meses a caminhonete 0 km à vista. Juntei a grana. Aí caiu a ficha. Daí eu falei, eu vou ficar rico. Porque se eu conseguir isso em 6 meses, eu consigo
tudo o que eu quiser. Claro que tem que ter tempo. E aí eu fui colocando metas e trabalhando as metas e nunca mais parei. Isso foi em 94, hoje faz 30 anos. Na realidade era a Copa do Mundo, época da Copa do Mundo, bem no meio do ano mesmo. Em julho de 1994 foi quando eu participei desse treinamento. Só que, então, chegou em 1999, final do ano, eu estava com uma equipe muito grande, vendendo tipo 300 peças por mês, mas eu não estava feliz por conta das mudanças da política da empresa, que era o meu fornecedor na época. Não tava Isso na época, qual empresa que você estava? Era uma empresa de Belo Horizonte, não vou Certo. citar o nome aqui, até não existe Sim. mais, mas não era a nossa empresa. Você era a equipe de venda dela. Eu era um distribuidor dessa empresa, Certo. ela era a fabricante. Entendi. Eu comecei como distribuidor dessa empresa, mas eles mudaram bastante a questão de produtos, diversas coisas na política da empresa que não me deixou muito feliz. Eu estava ganhando dinheiro, mas não estava feliz. Eu já tinha atingido muitas metas, já tinha comprado fazenda no sul da Bahia, tinha fazenda de cacau, fazenda de gado, mas eu estava insatisfeito. E cheguei em Maringá, o Valdenir, que é o presidente da empresa que eu sou sócio hoje, Valdenir Gonçalves de Sales, estava montando a Nippon Flex e conversamos um pouco ali. Ele falou dos projetos dele, como fazer e tal, mas não caiu nada de ficha no momento. E passou uns meses, eu já estava um pouco insatisfeito, daí eu falei, poxa, por que eu não me associo à Nippon Flex? Então, já estavam para começar a empresa, tinha 20 dias que tinha aberto o CNPJ da Nippon Flex. Eu liguei para o Valdenir, marquei uma reunião e vim para Maringá e entrei como sócio na indústria. Era uma empresa pequena, nós tínhamos 3 funcionários no escritório e 6 na produção. Eram 9 colaboradores na época. E daí eu fiquei no trabalho de formação de equipe e vendas mais 2 anos em Vitória. Continuei o trabalho que eu vinha fazendo, mas agora com a Nippon Flex, né? Aí o Valdenir pediu que eu viesse para Maringá para ajudar também na parte comercial da empresa. E em 2002 eu me mudei para Maringá. E foi um período difícil, porque a gente também não tinha a experiência como fabricante, né? Então, nós tivemos bastante dificuldade, não com a qualidade do produto, não com nada, mas com a questão da venda. Nós vendíamos fiado, vendia com cheque pré-datado, vendia com cheque terceiro, vendia com cheque de cliente, perdemos muito dinheiro, a inadimplência era muito alta. E aí depois nós conseguimos a parceria com as financeiras, com o Pan-Americano, primeiramente, com outros bancos. E aí passamos a vender somente à vista, né? Uhum. Em 2005. E as financeiras financiavam e nós fazíamos só à vista. E aí as coisas, paramos de perder dinheiro, né? Paramos de perder na inadimplência. E aí a Nippon Flex ganhou musculatura. E uma coisa que é interessante, que quando nós começamos a Nippon Flex, o mercado dos colchões magnéticos estava bem prostituído. Por quê? Porque a empresa do Japão, com todo aquele know-how e toda aquela seriedade, desanimou com a política brasileira, com a situação do Brasil e se retirou. Sim. E deixou o mercado nos fundos de quintal, nos pequenos fabricantes que fabricavam sem nem muitos critérios. O Valdenir, ele teve experiência como distribuidor da Niken lá, só que a experiência dele foi exportando para Portugal. Uhum. Então ele começou em 80 e... eu não sei o ano certo, para ser sincero, se foi 88, 89, mas ele começou exportando para Portugal e depois ele juntou com os portugueses e os japoneses que estavam fazendo o trabalho em Portugal e montou uma indústria na Europa. Certo. E durante 4 anos, se não me falha a memória, de 92 até 96, ele ficou produzindo os colchões magnéticos em Portugal. E com isso ele aprendeu muito o know-how,
as exigências europeias já naquela época, né? Certo. E quando ele veio para o Brasil para montar a Nippon Flex, já veio com uma visão diferente de fazer um produto totalmente diferenciado, altura diferenciada, tecnologia já vinha da Europa, já bastante coisa diferente. Era um produto mais caro do mercado, mas era o mais top. E a partir daí, nós nunca paramos de sair do Brasil para visitar feiras, buscar tecnologia, Inovação, né? inovação, vai para os Estados Unidos, tem uma feira lá, nós vamos, uma feira na Alemanha, a gente vai no Japão, né? E sempre a gente vem trazendo alguma coisa nova, né? Por exemplo, o FEAR, que é uma das grandes novidades, nós trouxemos do Japão em 2013, né? Foi uma grande sacada, né? Essa tecnologia que Certo. eu falei para você hoje. E então foi isso, a história da Nippon Flex, né? Começou em que ano mesmo? Março de 2000 começou a Nippon Flex. 2000. Então nós estamos com 24 anos no segmento, né? E o que aconteceu durante o período da Nippon Flex foi assim, nós começamos com dois focos, né? Primeiro, ter um produto, o melhor produto para a saúde, foco na saúde com energia sutil. Certo. Hoje nós utilizamos 3 energias no nosso aparelho. Na época era 2. Era o infravermelho e o magnético. Depois o infravermelho foi na biocerâmica, desenvolvido pelo Toshio Komuro, que é o FEAR, que é nessa pastilha que eu te mostrei. Aham. E depois nós conseguimos também o Ion Ball, que muda o íon do ar. Nós respiramos, o ar que nós respiramos, ele tem íon positivo e negativo. Uhum. Um ambiente como esse aqui fechado, ele tem muitos íons positivos. Se você pegar um medidor que nós temos lá na empresa, vai medir, vai dar 20, 30, 40 partículas de íon negativo por cada centímetro cúbico. Uhum. Se você pegar esse medidor e for lá para a cachoeira, ele tem 15 mil partículas. Por que lá você sente bem? Parece que você está até mais saudável, porque você tem mais íons negativos. Entendeu? Isso acontece na floresta, na cachoeira mais ainda, na praia, né? É muito íon negativo. Quando você está um dia bem quente, bem pesado, bem tenso, aí dá aquela chuva de verão assim, parece que muda o ar, Sim. carrega de íon negativo. Entendi. Né? Então, essas pastilhas que a gente utiliza hoje, ela tem uma capacidade de mudar os íons negativos do ar que está rodeando. Então, você pega 10 pastilhas de Ion Balls e coloca no mesmo medidor, onde estava 30, ele vai para 3.000. Uhum. É 100 vezes mais, né? Então, hoje nós utilizamos essas 3 energias e, como nós colocamos um modelo que bonifica a formação de empresário, então nós hoje somos uma das empresas que mais formam empresários no Brasil, porque muitos empresários hoje não estão nem conosco mais, mas ele saiu de empregado, se tornou um empresário no nosso segmento e depois seguiu carreira para outro segmento, mas já como empresário, com uma outra visão. Sim. E eu quero, Daniel, agora dar uma paradinha aí nesse processo seu aí para a gente aproveitar algo que você já falou aqui, né? De 2 desafios que às vezes acontecem comigo e com você que está nos acompanhando. Primeiro, nas vendas, né? Você falou que de repente você teve aí um processo de venda onde você ganhava muito, mas gastava muito também. E eu vejo as equipes de venda, eu faço treinamento também dentro da consultoria, dentro das outras empresas. O que acontece? O vendedor ele tem a oportunidade de ganhar muito bem, mas o que você pode trazer aí de ferramenta para esse vendedor que ele ganha muito bem, mas gasta muito também, ou seja, gasta muito bem e acaba não tendo uma vida que ele projetou, porque você fez uma projeção, né, do carro, da caminhonete, você que está nos acompanhando aí, depois você volta um pouquinho que você vai ver, ele fez uma projeção e ele tinha uma expectativa de 2 anos, né? 1 ano para ter a caminhonete. 1 ano e ele conseguiu em menos de 6 meses. Em 6 meses. Isso. Então, assim, o que você traz aí de ajuste para esse vendedor que às vezes ele consegue vender muito bem, mas ele não consegue performar todo mês
Porque ele ganha muito, mas gasta muito e às vezes ele fica sempre naquela onda, né? Não consegue pôr foco. Que ferramenta que você traz aí que pode ajudar ele nesse processo? Olha, eu tive a sorte de ter uma mãe portuguesa super pão dura, né? E tive a sorte de ser muito pobre. E minha mãe, ela sempre falava assim, meu filho, você tem que fazer o futuro. Ela nunca falava hoje, só fazer o futuro. Uhum. Ela sempre pensava no futuro. Então, ela falava assim, você tendo uma casa para morar, para comer é fácil. Então, você tem que ter uma casa. Então, o meu sonho de infância era ter uma casa, com carro e um telefone, porque telefone era artigo de luxo. Sim. Então, vamos Na considerar verdade, você tinha aí, as ações, né? vamos da considerar telefonia, isso né? hoje um valor, na minha cabeça, 300 mil reais, né? Não 80 mil dólares. Esse era o meu sonho. Quando eu comecei a trabalhar e ganhar dinheiro, então eu não gastava com medo de faltar dinheiro no dia de amanhã. Uhum. Agora, trazendo para a prática, a maioria das pessoas não tiveram essa sorte. Às vezes teve uma vida um pouco mais tranquila e não teve os pais que ficaram sempre falando do futuro, sempre vivendo o presente. A maioria das pessoas, elas vivem o presente e ela só preocupa com hoje, tá? Se ela ganha 1.000, ela gasta 1.000. Se ela ganha 5.000, ela gasta 5. Se ela ganha 10, gasta 10. Se ela ganha 20, ela gasta 20. Então, o que eu aconselho? Se eu pudesse dar um conselho. A maioria das... Eu sou Anota aí que esse conselho vale muito mais do que você está pensando. eu sou evangélico, né? Certo. A maioria das igrejas evangélicas, como está na Bíblia, não vamos entrar aqui em dogma e Sim, nem sim. doutrina. Sim, Mas só para fazer uma comparação. certo. Se paga o dízimo, 10%. Certo. Então, eu faço uma colocação. Digamos assim, faça de conta que você é uma religião Uhum. e você precisa de pagar 10% para você, para o seu futuro. Você tem que pagar. Se você não pagar, você vai para o inferno. Certo. Então, se todos guardarem 10% do que ganha, não importa quanto ganha. Ganhou 1.000, você tem que primeiro pegar 100 reais e poupar, colocar numa renda fixa, numa poupança, em algum lugar, porque senão você vai para o inferno. E esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro é do seu futuro, dos seus filhos, do seu neto, da próxima geração. Se você ganha 1.000, guarda 100. Então, é como se fosse escovar dente, como se fosse tomar banho. Não tem que tomar banho todo dia? Alguns esquecem, né? Então, Mas é o recomendado. Então, se a pessoa guardar apenas 10%, que virá um hábito, é a história que eu contei para você das galinhas. Mas da vai minha ter mãe, que voltar. Volta lá né? pra gente. Eu vou contar a história da galinha para fazer só uma analogia aí. Sim. Porque o dinheiro é uma energia. Sim. O dinheiro, ele gosta de ficar com quem cuida bem dele. É igual um animal. Se a pessoa não dá valor ao dinheiro, gasta tudo, vai tudo embora, o dinheiro não vem para ele. O dinheiro vem onde tem dinheiro. Para onde o dinheiro vai? Para o banco. Por que vai para o banco? Porque é lá que tem. Sim. Semelhante atrai semelhante. Dinheiro atrai dinheiro. Sim. Desgraça atrai desgraça. Sim. Tragédia atrai tragédia. Felicidade atrai felicidade. Então, minha mãe, ela era muito, como eu falei, muito pão dura e sempre pensando no futuro. E nós éramos uma família grande. Só que a minha mãe não tinha essa questão de gestão. Isso eu comentei com ela, todo o amor que eu tinha, ela já faleceu. Então, conforme as galinhas lá na roça botavam, a gente já ia achar o ninho e tal para comer ovo. Então, nunca tinha com fartura. A gente comia meio ovo, né? E eu nunca me conformei com isso. Eu como no mínimo 5, 6, 8 ovos por dia. Todo santo dia. Eu chego numa churrascaria. Tem churrascaria? Você tem como fritar 2 ovos? Não, não tem ovo. Puxa, não tem ovo. Eu adoro ovo. Porque eu passei muita vontade de comer ovo. Porque não tinha ovo. Eu falei assim para minha mãe. Falei, mãe, se a senhora tivesse feito uma ação assim, olha, gente, ninguém vai comer nenhum ovo. Vamos deixar as galinhas, que nós tinha lá umas 10, 20 galinhas, botar e chocar. Porque a galinha, ela bota escondido porque ela não quer que você come ovo. Sim, ela quer filhos. Ela quer pintinhos. Isso. Né? Aí, daqui a pouco vinha uma galinha com 10, 12.
daqui a pouco vem outra. Sim. De 10 galinhas, vai para 100 na primeira rodada. Então, para você ter 200, 300 galinhas botando ovo, é só ter um pouco de milho ali para manter elas em volta de casa, porque elas ficam comendo bichinho, comendo grilo, ela vai cisca para lá, elas ficam no meio da roça. Sim. Elas não precisam de estar dando comida para as galinhas o tempo todo, né? E a gente tinha roça, a gente plantava milho, não era o problema alimento das galinhas. E aí você pensa bem, se tem 300 galinhas botando, são 300 ovos, você em 12 pessoas não vai conseguir consumir. Sim. Se você comer 5 ovos cada um, vai dar 60. Ainda sobra 250. Sim. Então, o que precisa, né, que é a dica que eu falo, é a pessoa começar a guardar pouco, mas guardar todo mês. Entendi. Colocar uma meta que seja 5%. Mas não pode... Esse é o dinheiro que você tem que guardar antes. E depois pagar suas contas. Porque a maioria faz o inverso, né? Não, o que sobrar eu guardo, não vai sobrar. Não sobra nunca. Então é aquele negócio, ou você se paga primeiro e já tira a sua prioridade e o resto você administra. E não ficar de olho gordo naquele dinheiro. Sim. Ah, tem 5 mil lá, não qualquer coisa. Não, aquele não é seu. Porque senão também Se vira, vai ele trabalhar. não vinga, né? Ele não vai ser Olha, eu germinado. vim da China agora. A China, em 1990, não tinha nada, não tinha carro, era pobreza, pobreza, pobreza. Em 1990, o meu amigo ganhava $8 por mês em 92, dava para comprar um tênis. Hoje a China é uma potência mundial. Mas o que acontece? Eles trabalham 12 horas por dia e só tem uma folga por mês. Então o que a gente faz? A gente precisa trabalhar um pouco mais e precisa guardar dinheiro todo mês. Quando você não está trabalhando, você está gastando. Sim. Quando você está trabalhando, você não tem tempo de gastar dinheiro. Sim. Você está focado em trabalhar. E o trabalho dignifica o homem. E o trabalho traz energia. O trabalho traz juventude. O trabalho traz vitalidade. A preguiça traz doença. A preguiça traz doença. Você fica o dia inteiro de pijama no domingo, chega à tarde, você está quebrado. Você trabalha numa coisa que você gosta, a não ser um trabalho pesado e tal, né? Mas o trabalho da venda, o trabalho da comunicação, o trabalho de fazer aquilo que você gosta, isso aí não é legal? Você não está trabalhando aqui? Não batemos um papo bacana? Na verdade é assim, se Alex? divertindo, né? Porque às vezes eu imagino que até o jeito de você ver o trabalho, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de como você vê isso, mas assim, é a mesma coisa de você chegar num pedreiro e você falar para ele, o que você faz? Eu faço parede, eu construo casa. O outro fala assim, não, eu construo sonhos. Ou seja, a mentalidade. Você deixou uma chave aqui muito importante para você que é vendedor, para nós, né, que estamos aqui acompanhando e aprendendo com essa pessoa aqui que o Daniel trouxe aqui de várias coisas. Primeiro, poupar o dinheiro, né? Mas aí o outro detalhe, né, a mentalidade. Porque eu vejo, Daniel, assim, os vendedores, eles até poupam, digamos, mas ele desfoca muito rápido. E aí a gente precisa trabalhar o que? A mentalidade, igual você falou no começo, né? Eu achava muito caro o colchão. Tem muito vendedor que não compra o produto que vende. Tem muito vendedor que ele não acredita porque o bolso dele, a escassez está tão grande que ele fala, cara, não consigo, e ele vende esse não consigo para o cliente dele. Sim. Então isso aí é algo que você que é vendedor que está nos acompanhando, né? Você precisa também mudar a sua visão, né? Lógico que vencer a escassez não é fácil, porque são degraus, né? Então, assim, eu venço a escassez, às vezes, tendo um merecimento de ir num restaurante legal e falar, não, eu mereço. Eu trabalhei o mês inteiro para me vir aqui e ter experiência de comer. E, às vezes, você, vendedor, não quebra essa escassez porque é caro. Só que o seu cliente também vai falar que tudo que você vende é caro. Que é a mentalidade que você trouxe. No começo você falava o quê? Não, eu vou esperar mais um pouquinho. Você esperou o resultado, né, com a sua sogra, sua mãe. Aí com o resultado você vendeu Acreditei. Porque aí você começou a acreditar. Então você teve que viver a experiência de quanto tempo? Quase um ano. É por isso que o nosso modelo de negócio, Borges, a gente gosta que a pessoa usa primeiro os nossos produtos e testa os benefícios. Porque o produto é maravilhoso. Se você usar,
que nem você que está usando, Sim. você já sabe disso, né? Nós fizemos o teste aqui Sim. da água, né? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui. Segura aí, tem muita coisa ainda para falar. Então, quando você não acredita no produto, você não vai conseguir vender. Porque eu penso assim, que há uma comunicação, isso é uma alucinação mental minha, Sim. né? O que eu estou falando para você ou para o cliente, eu estou falando algo, mas o meu subconsciente está conversando com o subconsciente dele. Se eu não estou falando a verdade, o subconsciente está Sim, tá a frequência que você está mandando. Então a energia, se ela é verdadeira, o subconsciente dele capta isso. Sim. E acredita em você. E se você não está falando verdade, você pode falar com força, com energia, com tudo, mas o seu subconsciente está falando, nem você não acredita nisso. Não acredita. Não, o olhar do vendedor, entendeu? né? Tem um xará meu aqui que é de Minas, ele é também treinador de vendas, André, ele fala brilho no zóio. Ou seja, o seu olhar vende sem você falar. Quando você fala dos produtos, isso aí eu não preciso nem querer ver, eu já estou acreditando na energia, na transferência que você está fazendo de frequência para mim. Porque você vive o produto. Sim. E muitos vendedores querem o benefício, né? Ele entra na venda porque realmente... Só hoje, pelo dinheiro. Hoje, vamos falar assim, o mercado de venda, ele é muito diferenciado. Porque você pode começar vendendo hoje produtos no shopping e chegar a um nível alto de vender tanto colchões, né? Que a gente sabe, depois a gente vai falar sobre isso também. Mas vamos pegar aí um imóvel de milhões. Vamos falar também aqui, imagina a venda de uma aeronave, que é um mercado que está em expansão aí, porque hoje realmente os empresários brasileiros viram que é necessário ter. Sim. Que não tem como, não é luxo, mas para ele é necessário. Mas vamos lá, né? Tem muita coisa. Você que é vendedor, pega essa chave. Primeiro, aprenda a poupar. Nunca coma os ovos da galinha de ouro, né? Porque às vezes ali naquele momento vocês estavam comendo. E aí a galinha não procriou, não aumentou, né? Tem que deixar chocar, né? Tem que deixar criar. Tem que deixar criar. E outra coisa também que você deixou pra gente aqui é sobre a mentalidade, né? Você precisa ter uma mentalidade que venda seu produto, ou seja, não trabalhe com o seu bolso, porque o seu cliente não é o seu bolso. E às vezes a gente limita, né? Não, um exemplo, eu vou vender um negócio caro, nossa, é caro demais, nem eu consigo. Viva a experiência. E vamos lá, né? Só um detalhe que eu lembrei aqui, eu acho interessante. Todo vendedor, toda a pessoa que não tem um patrão para ficar cobrando meta, ou que ele depende só do esforço dele, ele precisa de ter uma meta. Sim. Um objetivo, no mínimo, anual, e dividir isso em mensal, semanal e diário. Sim. Então, por que eu vou trabalhar mais? Ou eu tenho que trocar meu carro, ou eu tenho que ter um saldo bancário, ou eu tenho que reformar minha casa. Faz um cálculo e aí você trabalha com mais entusiasmo e você trabalha mais. Porque se você trabalhar apenas para comer e vestir, nós não diferenciamos nada de um animal. Sim. Porque o animal trabalha, né, apenas pela sobrevivência, né? Então nós não podemos ficar nos primeiros rudimentos. Sim. Né? Nós temos que... a pirâmide de Maslow, né? Tem muita gente que está ali ainda, não subiu. Tem que ir subindo o degrau. Você chegou num platô, né? Aí você sobe um pouco, aí dá uma canseira, parece que fica difícil. Você respira, você, né, toma um ar, você gasta um pouquinho, você faz alguma besteira e tal. Dá uma descansada e depois pega um outro nível, degrau por degrau. Só que nunca pode parar. Sim. Nunca. Você só vai parar de colocar metas ou de querer crescer o dia que você morrer. E isso é o que eu penso. Porque se você parar de crescer, você começa a diminuir. Na verdade, o não crescimento já é digamos assim, um atraso. Né? Na vida não existe estabilidade. Sim. Porque a Terra está rodando a 72 mil quilômetros por hora. Se você ficar parado, você já está andando para trás. Sim. É como uma esteira. Se você andar devagar, você não sai do lugar. Então você tem que fazer um esforço para sair do lugar. Né? Nós estamos na nossa vida andando, com a esteira andando ao contrário. Sim. A esteira não está te levando você, a esteira está te levando você para trás. Tanto na parte do envelhecimento. Sim. Até 30 anos nós crescemos. Depois de 30 anos nós morremos. Começamos a morrer gradativamente.
E é mais um dia de vida, pelo contrário, é menos um dia de vida. Menos um dia de vida. Então, assim, você tem hoje para mudar o resultado que você não fez ontem. É. Só que você tem que pensar no futuro para fazer essa projeção. E o vendedor, ele precisa ter meta mesmo. Sim. E às vezes, eu quero agora trabalhar já dentro da sua resposta, né? Algo que o vendedor não tem meta, que às vezes algum tem, mas assim, Daniel, o que te motiva? Que é algo que esse vendedor precisa também entender. O que te motiva realmente a estar onde você está, na empresa, nos negócios, na família, o que te motiva, o que te traz essa energia? Olha, a princípio, no meu segmento, eu comecei por conta da grana. Eu precisava de pagar a conta. Sim. E precisava de atingir meus objetivos, né? Só que o meu sonho era pequeno, como eu falei no começo. Meu sonho era pequeno, era ter uma casa, um carro e um telefone. E aí eu fui crescendo. E quando nós estávamos já na Nippon Flex, a Nippon Flex já estava grande, que eu atingi mais do que todos os sonhos que eu imaginava, né? Porque meu sonho era ter casa, carro e telefone. Depois eu tinha várias casas, casa nos Estados Unidos, casa na praia, casa em Maringá, tinha carro. Aí fui fazer curso de piloto, que eu sempre tive um sonho de ser piloto. Eu fiz piloto, aí fui comprar avião. Comprei um avião, daí troquei, comprei um avião melhor. Aí eu queria um avião zero, aí fui lá e tirei um avião zero, um Diamond, né? E aí, tipo assim, os sonhos se realizaram, a gente coloca novas metas, sim, né? Mas o que me motiva foi que, olhar a minha vida, eu acredito que Deus me abençoou colocando num segmento onde eu me identifiquei muito. Os clientes meus, todos amam o meu produto. Então é uma satisfação. Então hoje o que me motiva é fazer o maior número de pessoas a usar o meu produto e o maior número de pessoas a mudar a vida delas. Porque tem muita gente hoje, nesse exato momento, orando a Deus e pedindo uma oportunidade, uma porta que Deus abre. Deus, eu estou aqui ganhando esse salário, eu não consigo ajudar minha mãe, eu não consigo ajudar meus irmãos, eu não consigo ajudar a igreja, eu não consigo ajudar ninguém. Abre uma porta na minha vida. Agora, qualquer empreendedor, qualquer empreendimento que você vá fazer, a maioria, de 99%, você vai abrir um carrinho de cachorrão, você precisa de ter dinheiro. Você vai abrir uma lojinha de celular, você vai abrir uma lojinha, você precisa de dinheiro. Então é difícil para empreender se a pessoa não tem dinheiro. Vai buscar dinheiro no banco, o banco quer um lastro de garantias. E às vezes quem não tem dinheiro não tem nem como não pegar, tem garantia. já está com um problema ali. Já não tem dinheiro. Então nós, da Nippon Flex, nós temos essa ferramenta que é formar empreendedores sem a pessoa ter dinheiro. O que a pessoa precisa ter? A pessoa precisa ter vontade de trabalhar, ter credibilidade e não ser uma pessoa desonesta, onde ela está queimada no mercado. Porque se ela vai visitar os amigos, os parentes, e ele tiver uma imagem negativa, a pessoa não vai receber ele muito bem. Mas se ele é uma pessoa que tem uma vida certinha, uma vida equilibrada, uma vida de credibilidade, a pessoa vai ouvir. Sim. Então, é isso. E o próximo passo a gente ensina, o passo a passo. Sim. Os produtos nós temos, as ferramentas nós temos, produto que leva saúde para as pessoas, que leva qualidade de vida das pessoas, produto acessível para toda a população. Nós temos um mix de produtos de todos os valores e começa a abrir a mentalidade dessa pessoa. Às vezes a pessoa está trabalhando de empregado e aí ele começa a vislumbrar uma possibilidade de ser um empresário. E eu vi que muitos começam com ele às vezes é CLT, né? E ele começa com um segundo negócio, a Nippon Flex. Porque sim, dá para fazer uma adaptação, né? Sim. E aí depois você vê, né? A balança, o que está compensando mais? Né? Que é o que eu vejo muitos empresários, às vezes, entrando no ramo, no nicho, né? De ter um salário ali fixo, mas não compensa para ele, porque não sustenta todo o sonho dele. Mas a Nippon Flex está essa opção, né? Sim. De trazer um trabalho, às vezes, paralelo, e aí depois você vê qual que é a balança que você tem. Mas você que é vendedor... Você viu o que o Daniel falou, né? O que motiva ele. Às vezes o que falta é você entender o que te motiva, né? Se você não sabe por você, faz pela sua família, faz por alguém, mas você precisa ter uma motivação, né? Você precisa todo dia falar assim, por que eu levantei? Para que eu estou levantando?
Se for só pelo dinheiro, você vai se perder. Porque o dinheiro ele vem e vai. Pode até não ir, ficar cada vez mais, mas vai depender de você. Mas você tem que ter uma motivação. Mas além da motivação, Daniel, eu quero saber que você meio que já respondeu um pouquinho, mas tem algo maior que a motivação, que seria a missão de vida. Sim, mas antes de falar da missão, que eu vou falar, eu só vou falar um acontecimento na minha vida que é recente Aham. e caiu uma ficha, porque a gente vai ficando ligado e as coisas vai acontecendo e vai caindo as fichas. Eu fui criado, como eu falei, minha mãe filha de portugueses e meu pai filho de italiano. Então Aham. sempre que tinha dinheiro, que nem sempre tinha dinheiro, né? Sim. Tinha um garrafão de vinho lá em casa. Então Ah, meu pai gostava muito de vinho italiano, minha sim. mãe também. Então nós sempre bebemos bebida alcoólica, desde criança. Certo. E depois eu fui trabalhar onde? Em bar, né? Então eu sempre bebi cerveja, sempre bebi uísque, rum, vodka e achava isso a coisa mais normal do mundo. Sim. Sempre bebi e achava até que fazia bem, né? E isso desde 18, antes de 18 anos eu já bebia, mas vamos, né, colocar aí 18 anos, eu tenho 58. Acontece que o meu filho é especial, ele tem síndrome de Down. Uhum. Mas o que aconteceu? Ele dava bebida para ele, para minha filha, sempre beberam também, né? E o Alan, rapaz, nossa, ele adora, né? É vodka, uísque. Pensa num cara que gosta, aí é forte. E aí nós fomos no médico dele, que está fazendo um acompanhamento com um nutrólogo lá, Aham. repondo minerais e tal. E aí os exames não estavam legal. E fui eu e minha esposa e ele. E daí o doutor Trotti, um cara muito bom, deu uma bronca nele, sabe? Você sabe que o álcool não faz bem para você, rapaz? E você fica bebendo e deu aquela juntada nos garfos mesmo. Aquilo cortou meu coração. Aquilo assim, mas foi uma... Eu me senti um mosquito do cocô do cavalo do bandido. Eu senti mal. Aí eu falei, meu Deus do céu, coitado do Alan, a culpa é minha. Porque foi eu que incentivei, foi eu que deixei, foi eu que coloquei. Aí eu falei, ô filhão, é o seguinte, rapaz, nós vamos superar isso. E eu vou fazer um negócio, vou fazer um propósito com você aqui, cara. Eu não vou beber mais também. Nem eu, nem você. Doutor Trotti, fica tranquilo. Nós não vamos beber mais não. Esse negócio aí não ajuda porcaria nenhuma, só atrapalha a nossa vida. E não vamos mais beber. Você vai ver que vai ser top. Aí ele cresceu, né? Sim. Ficou animado e tal, e tal, e tal. E eu fiz um propósito de não beber. E parei, rapaz. Mas a minha vida mudou. Mas foi... Então o que eu descobri? Que quando você faz as coisas pelo outro, fica mais fácil fazer. Você tem uma responsabilidade maior. Se eu tivesse feito um propósito para mim, quer saber? Não vou mais beber. Não vou beber, que está fazendo mal. Daqui a pouco, quer saber? Dane-se. Sim. Vou beber mesmo, que eu tô nem aí, vou morrer e tal. Mas eu fiz por ele. Que é Eu um fiz o propósito. compromisso por ele. Que é um motivador que E, você teve. e aí eu não tive coragem, dava vontade, falava, não, mas puxa, eu fiz pelo Alan. E agora, né, até de vez em quando tomo um negocinho assim, mas já não desce mais. Já não é legal. E eu parei de roncar. E eu inchava as pernas quando dirigia, tinha que tirar o sapato, não incha mais. E um punhado de coisa, tinha uma azia danada, apesar de que a água ajudou muito, mas também Sim. o álcool. Eu consegui emagrecer. Eu desinchei, eu estava com o rosto inchado, eu falei, gente, eu estou ficando uma bolacha. Será que é porque eu estou ficando velho? E era tal da cachaça, rapaz, o álcool. E, rapaz, foi... E aí, nisso, o que eu caiu uma ficha? Fazer pelo outro. Então, hoje, claro, é aquilo que nós falamos hoje. A gente não precisa de dinheiro, mas a gente gosta de dinheiro. Sim. Eu não preciso de dinheiro, mas eu gosto de dinheiro. Ah. O dinheiro, para mim, na minha opinião, ele é como um óleo lubrificante para o motor. Se um Né? exemplo, o empresário ele abre uma empresa para ter lucro, né? Se for privado, Nada né? substitui o lucro. Então, assim, querendo ou não, se você não tiver o dinheiro, ele também não vai te trazer a motivação, porque é o resultado, né? O dinheiro é o resultado. Se você não teve dinheiro no final do mês, significa Você que fracassou. deu errado.
mas a motivação ela precisa ser mais forte que isso. O dinheiro ele tem que vir na base da consequência, Sim. nos cálculos. Você Sim. faz um cálculo para tirar as despesas, os impostos e tal, e sobrar uma parcela Sim. justa, que é o lucro. Isso. Né? E se as vendas acontecerem dentro do programado, com planejamento, com recebimento, com Sim. tudo certinho, o dinheiro vai sobrar aquele justo seu. Sim. Né? É como se fosse, se não tiver o dinheiro, você vai andar para trás. Sim. Né? Então, a motivação hoje, aquilo que só, Sim. não sendo redundante, mas porque os nossos produtos mudam a qualidade de vida das pessoas. Eu até brinco nos treinamentos que nós temos milhares de defeitos. Né? Eu falo assim, nós somos capetinha. Mas depois que nós vendemos o produto, nós viramos um anjo. Porque as pessoas cansaram de falar para mim, você foi um anjo que Deus pôs na minha vida. Porque eu acordava tudo quebrado, eu tinha dor aqui, eu tinha isso, eu melhorei aquilo. E não é que foi um anjo, é que o produto resolve. É Deus que abençoa, mas não é que Deus abençoa, porque é tecnologia, Sim. é científico. Sim. Né? Claro que tem a benção de Deus em tudo, Sim, né? sim. Mas então, tipo assim, você levar um produto onde a pessoa compra e depois te agradece, não tem preço. Sim. E você saber que você está pegando e tendo a oportunidade de passar a sua experiência, os passo a passo para a pessoa mudar de vida, para se tornar um empresário, um empreendedor e ganhar dinheiro e ficar rico, como eu assisti nesses últimos 30 anos, centenas de pessoas que ficaram ricos no nosso segmento. E muitas mudaram de vida. E muitos ficaram ricos. Ficaram ricos de comprar avião, fazenda. Cara que chegou lá não tinha dinheiro para renovar a carteira de habilitação. Nome sujo na praça. A maioria, o Alex está aí de testemunho, ele sabe do que eu estou falando. Entendeu? A maioria. E hoje são grandes empresários em outros segmentos. Construtores, constrói prédio, outras, e não larga o nosso negócio. Porque o nosso negócio, hoje nós, você vê, nós começamos lá, como eu falei, com 9 colaboradores, né? Sim. Hoje nós temos unidade fabril no Paraguai, nós temos na Bolívia, nós temos nos Estados Unidos, nós temos em Portugal, nós temos um depósito no México, nós temos depósito no Equador. Na Europa, vende para uns 20 países da unidade de Portugal ali, para a Suíça. Eu dei um treinamento agora há uns 2 meses na cidade do Porto. Aham. Tinha diversos países participantes lá, de pessoas que estavam participando lá. Agora nós tivemos no Paraguai fazendo um treinamento em Assunção, tinha 11 países da América Latina participando, pessoas de 11 países diferentes. E tudo começou lá, em Maringá, com 6 pessoas na fábrica e 3 no escritório. E voltando à pergunta, né? Você considera essa missão, como você explica pra gente aí Tá, então esse movimento? Vamos ao lado da missão, né? Que Isso. aquilo ali é o que motiva. Então, a minha missão é levar saúde para o maior número de pessoas e levar prosperidade através do nosso trabalho de formação de empresário. Essa é a minha missão. E eu quero fazer isso até o último dia da minha vida. Eu não quero me aposentar. Claro, eu quero despressurizar. Sim. Às vezes, menos viajar um pouco menos compromisso, né? Mas, assim, parar 100%, eu não quero. Quero continuar fazendo esse trabalho. Eu amo estar com pessoas, eu amo conversar e eu amo passar tudo aquilo que Deus fez comigo e o que aconteceu de bom na minha vida. Se a pessoa puder se inspirar, puder se espelhar e ter alguma coisa de bom, essa é a minha missão. Que legal. E é interessante, né, Daniel? Porque, assim, às vezes o vendedor, ele veio pelos números, mas na hora que ele entende, né, o que te motivou e qual é a sua missão, ele começa a fazer parte disso, né? Porque tem que fazer parte porque é algo maior do que o valor, né, o financeiro, né? É algo, de repente, que vai mudar a vida de muitas pessoas, igual você teve aqui. Exemplo, dentro da sua casa. Imagina você vender algo que primeiro você ganhou
para vender, né? Lógico, né? Se é um comércio, você ganhou para vender, mas você levar saúde. Levar realmente algo que a pessoa não conhecia, porque o vendedor, ele precisa apresentar o produto, mas trazer a solução, né? E essa solução, às vezes, o cliente nem sabe. Mas falando em produto, vamos começar agora a falar dos produtos, né? A gente falou da história, falou do Daniel, falou do processo que tem. E você que quer conhecer um pouquinho mais da Nipoflex, nós vamos deixar na descrição aqui os canais, até mesmo para você acompanhar. Temos aqui o Alex, que está na representação regional aqui, um amigo. Hoje eu também consumo os produtos. E agora a gente vai falar um pouquinho desses produtos, né, Daniel? Por onde você quer começar aqui? A gente tem vários produtos, mas também tem alguns acessórios, né? Mais de 60 produtos. Então, eu vou fazer uma fala rapidamente, porque na realidade, toda pessoa que tiver interesse em conhecer o produto, é importante que receba um dos nossos distribuidores na casa, Sim. sem compromisso, né? A pessoa, ele vai ouvir a explicação do profissional e ele vai tomar decisão baseado numa série de experiências que é feito, né? Então, o produto principal da nossa empresa nós chamamos de ARS, Aparelho Reparador do Sono. Quem deu esse título de ARS, num tom de até assim descontraído, foi o Dr. Lair Ribeiro. No ano de 2012, nós gostaríamos de registrar o nosso produto na Anvisa. Certo. Então, nós contratamos uma empresa de São Paulo chamada Cosmos Science para fazer pesquisas clínicas com o nosso colchão magnético, colchão medicinal. E ficou durante quase um ano, nós gastamos milhões para fazer essa consultoria. Eles fizeram um teste, se não me falha a memória, com 70 pacientes com 4 patologias, né, que era enxaqueca, que era dores nas pernas, eu não lembro bem as patologias, isso está publicado numa revista científica. Certo. E fizeram duplo cego. Metade dos aparelhos não era ativo, não tinha as nossas energias, e a outra metade tinha as energias, né? E só que distribuiu para 70 pacientes com acompanhamento médico que eram credenciados desse laboratório e foram monitorando a melhoria das patologias que foram pedidas. E teve uma melhoria de 92% a 98% nos nossos produtos ativos com as energias de FIR e magnético, na época. Então foi um teste muito abrangente, muito legal, mais ou menos 40 páginas de estudo para cada tipo de patologia, né? Só que a Anvisa não aceitou os parâmetros para nós registrarmos. Eles têm outros parâmetros. Sim. Nós fizemos um excelente trabalho, mas não serviu para o nosso propósito. Certo. Mas ficou um trabalho muito maravilhoso. E um trabalho clínico feito com comprovação clínica do benefício do nosso produto. Apesar de que nós não podemos utilizar isso comercialmente, mas esse trabalho foi feito. Então nós contratamos o Dr. Lair Ribeiro para ele transformar isso num artigo científico, do qual ele transformou, cobrou um valor lá, um cachê para isso, e publicou numa revista científica. No nosso site deve ter lá, a gente pode depois liberar isso. E, paralelo a isso, ele ficou de dar uma palestra na convenção. Então, de tudo que ele viu na transformação desse material em artigo científico, que ele fez todo o estudo ali para transformar numa linguagem científica, para publicar numa revista científica, ele concluiu que era fantástico e ele falou: pessoal, na convenção, vocês não vendem colchão, vocês vendem um aparelho reparador do sono. E isso nós pegamos, essa dica, e nomeamos assim como um apelido, né? Sim. ARS, Aparelho Reparador do Sono. Então nós chamamos ele assim carinhosamente de ARS. Esse produto, ele tem energias sutis, que começou lá atrás com a energia magnética, porque o Dr. Kunio Akutsu, que inventou o primeiro colchão magnético lá em 1973, ele era um médico fisiologista que começou a fazer teste com ímãs nos
pacientes dele, principalmente atletas. Começou a ter muito resultado. Ele convocou um empresário, se reuniu e se propôs a lançar um colchão com as pastilhas de imã. Ele achava que iria trazer um resultado muito fantástico, que realmente trouxe, foi um sucesso. Depois o Dr. Toshio Komuro conseguiu sintetizar o infravermelho longo. O infravermelho longo é um espectro de luz do Sol. Se você pegar e for analisar os raios solares, eles emitem diversos tipos de energia. Ultravioleta, onda de rádio e por aí vai, gamas, tal. E ele tem 3 tipos de infravermelho. Infravermelho curto, médio e longo. O infravermelho longo é chamado energia vital. É onde faz sintetizar a vitamina D, o crescimento das plantas, dos animais, melhorar toda a sua saúde, né? No Covid foi muito falado da vitamina D no sol. A vitamina D ela ajuda até a evitar o câncer, né? E isso só é sintetizado com infravermelho longo, que é o raio vital do sol. Se você pega uma plantinha que ela está super saudável, com adubo, com água, tudo direitinho, e você emborca um balde e priva ela da luz solar, ela morre. Porque o que faz ela crescer, e faz a célula se nutrir, é a luz solar. Sim. Então, nós estamos isolados do Sol e isolados da Terra, que é um campo magnético. Então, nós fica com excesso de carga energética. Toda essa energia aí, ela desorganiza a nossa energia do corpo. Então, quando você dorme no nosso aparelho, ele equaliza a sua energia, descarrega o excesso de carga energética, alinha meridianos de energia, faz um efeito energético fantástico no campo magnético, tira toda aquela tensão e a energia do infravermelho longo quebra os clusters da água corporal. A água corporal ela tem tendência de se agrupar. Então ela fica em menores moléculas, melhora a circulação sanguínea. O FIR, ele produz o óxido nítrico gasoso no nosso organismo, que faz o vasodilatador, então melhora a circulação sanguínea. Então as pessoas começam a usar o nosso produto, melhora diabetes. E tem também o massageador, né? O vibromassageador, na realidade, ele é uma terapia, mas se a gente for colocar, ele é mais um luxo. É como se fosse um carro com ar-condicionado, com direção hidráulica Mas e tal. é algo que você não encontra no colchão tradicional. Não encontra no colchão tradicional. Fora esses benefícios. Sim. O produto hoje mais vendido não é com vibro. Não é com vibro por causa do valor. Porque agrega um pouco mais, né? Ele tem um valor agregado um pouco mais. A gente vende hoje 50% com vibro e 50% sem vibro, mais ou menos. E nós temos apenas um produto sem vibro. Todos os outros têm vibro. Nós temos uma linha extensa com vibro e só um sem vibro. Mas só que é um produto mais acessível. Porém, ele tem todas as energias e toda a tecnologia para a saúde. Quem comprar o Evolution FIR automassagem, que ele não tem a vibromassagem eletrônica, né, que tem um valor um pouco menor, ele, a nível da saúde, ele está bem atendido. Entendi. Claro que é gostoso você chegar lá e ligar o vibro, conectar no celular, no Bluetooth, toda aquela tecnologia, receber uma vibração, uma massaginha. Mas a nível da sua saúde, o mais importante está ali naquele produto, que é mesmo o automassagem. Bom, então esse produto, ele é um produto que é um sucesso absoluto no mundo inteiro, né? Na verdade, eu mesmo, falando leigo, tá? Eu fiquei sabendo do colchão, eu conhecia, né, Nipoflex, né? Vamos falar assim, por comentários pelo colchão. Eu não sabia dos outros produtos, porque o colchão, não sei por quê, mas eu acredito que ele tem uma fama maior. É que ele é mais antigo e o colchão é o seguinte, o colchão, eu acho que todo mundo tem que ter, mas não é todo mundo que tem, às vezes, condições financeiras para adquirir. É uma pena, né? Isso até é um produto que poderia ser doado até pelo governo, porque ia diminuir muito a questão nos hospitais aí, porque isso realmente fortalece a saúde, porque aumenta a imunidade, né? Ele ajuda a aumentar a sua imunidade, porque durante a noite, a gente pensa assim, que o nosso organismo não trabalha durante a noite. Durante a noite é a operação tapa-buraco.
Nos Estados Vai Unidos, corrigir os problemas. todos os consertos das rodovias, eles são feitos à noite. Não sei se você Eu já passei notou por isso lá. aí. Aham. Então, eles colocam aquelas luzes e tal para Sim. não incomodar o trânsito local. Sim. Diferente do Brasil, É. que eles fazem na hora do rush. 9 É horas. porque tem que mostrar no Brasil. Precisa mostrar, né? Brasil Hoje tem mesmo que já fazer, encaramos, né? Tem que mostrar. O nosso organismo é assim. Durante o dia, ele não tem como fazer reparação. Ele tem que te dar energia, tem que estar fazendo digestão, ele está no outro foco. É. Durante a noite, a hora que baixa a pressão, diminui o batimento cardíaco, o organismo começa a fazer a operação tapa-buraco. Fixar a memória, a inteligência, começa a fixar os cálcios, fazer toda a operação. Tudo que a gente fez de coisa errada durante o dia, ele vai produzir novas células, né? Se você tem uma noite dormindo em cima do nosso aparelho, fluxo sanguíneo funcionando melhor, é mais fresquinho, não tranca a circulação, e tá tudo aquilo ali, ele trabalha leve, ele não trabalha com freio de mão puxado. Sim. Então, a pessoa acorda no outro dia no gás, revitalizado, o cara tá pilhado. Então, esse é o nosso ARS. Só que em 2015, nós iniciamos uma outra empresa para fazer acessórios. Por quê? Porque as pessoas dormem 6 a 8 horas por noite, está feliz, sai, vai para o trabalho, está longe da nossa energia. Entendi. E nós começamos a fazer como esse bracelete, começou pelo bracelete, e 60 produtos. Hoje tem cueca com magnético, tem calcinha para mulher, tem bojo para sutiã para evitar câncer de mama, tirar aqueles nódulos, né? Tem palmilhas, tem chinelo, tem joelheira. Por exemplo, eu uso para caminhar e para fazer exercício físico com a joelheira. Nós fomos na China agora, o nosso assessor lá falou: Daniel, eu não estou aguentando dor no joelho. Eu falei: por que você não me falou, meu amigo? Eu tenho uma joelheira. Aí dei a joelheira para ele. Ô, rapaz, eu estou subindo de escada. Eu falei: claro, hein? Mas eu comprei uma joelheira dessa aqui, igualzinha essa aí na loja, rapaz, e não resolveu nada. Eu falei: mas não tinha nossa energia ali. É totalmente outra coisa. Uma coisa é você ter um negócio apertando aqui, outra coisa é você ter um negócio apertando, mas com as energias fluindo a circulação sanguínea. A diferença realmente é as energias. Só que o que foi mais legal, Borges, é que eu já tive uma experiência lá em 1994 de vender filtros de água. Eu tinha um desejo, desde 2005, em trabalhar com a água, produto para água, porque tem uma necessidade muito grande de empresa séria na questão da água. E também, por mais um detalhe, porque a nossa energia a gente usa e apaixona. Sim. Aí até falava: poxa, se a gente pudesse colocar isso num salzinho para pôr na comida e comer, eu acho que fazia efeito. E aí nós descobrimos que colocando ela na água, ela faz efeito na água e você bebe água. Então, o maior consumo do ser humano. Nós começamos com alguns bastão, só com a nossa energia. E aí nós começamos a desenvolver um filtro, um refil purificador. Então montamos um laboratório dentro da Energy, que é uma empresa do grupo que fabrica os acessórios. Contratamos uma engenheira química especializada em água. Compramos todos os equipamentos, inclusive temos os equipamentos mesmo que fazem os testes no Inmetro. E montamos todo o laboratório e começamos a fazer testes. E conseguimos fazer uma jarra com refil já inicialmente com a classificação C no Inmetro, com eficiência bacteriológica. E o próximo podcast nós vamos estar com essa jarra aqui, tá? Vocês acompanhem conosco. E aí, Borges, a partir daí, já começou a ter mais resultado para as pessoas na saúde. As pessoas começaram a ter outros resultados que a gente não captava no ARS. Porque o nosso corpo é complexo, ele é super complexo. E a água é 70%. Do nosso corpo, né? Então aí nós fomos nos aprofundando na água e nós descobrimos o seguinte: o que acontece? O cloro, tá? Que é o resíduo do cloro nas estações de tratamento das grandes cidades, eles já fazem milagre de pegar aquelas águas lá em grande quantidade, tratar ela e deixar ela potável. Mas se você pegar a conta de água e você ler, você vai ver que existe um nível aceitável de diversos componentes, inclusive coliformes fecais, né? Que a gente brinca, né? Que é o nome chique da bosta, né? Sim. Que é o coliformes fecais. Existe um nível aceitável, porque é impossível deixar a água 100%. Sim.
Então, o que você precisa fazer? Você tem que ter um bom filtro para você fazer o acabamento dessa água depois que ela chega na sua torneira. Sim. E nós criamos, então, uma linha de purificadores, que nós temos a jarra, aperfeiçoamos ela através do RA e fizemos um purificador, onde você pode utilizar aquela geladeirinha, aonde você compra ela na loja para utilizar os galões, ela sai gelada, ou uma base natural que a gente mesmo vende, tem por aí, coloca em cima, você pode ligar direto na instalação, e aí sim, aí nós chegamos num nível máximo. É esse que eu tenho aqui no escritório, é esse que você falou. Eu tinha um garrafão de 20 litros, aí eu comprei essa base que eu não perdi o meu bebedouro, né, que está gelado ali, põe a base, a água entra e hoje eu não tenho mais o gasto com os garrafões e além de tudo tem uma água saudável. E aí a gente fez essa brincadeira, até deixamos o copo aqui, porque quando eu cheguei aqui tinha a água mineral, né? Aí eu li aqui na água mineral, ela está dizendo que o pH é 5,2, né? Daí eu falei, Borges, você está pagando para se envenenar, porque a água neutra, pH neutro é 7, né? Abaixo disso é ácida, já vai para o lado do refrigerante. O nosso sangue, ele tem o pH 7,35, né? E sim ou sim é 7,35, ele não muda. Sim. Se você toma só refrigerante, café, suco de laranja, líquido e alimento ácido, tá? Você vai acidificar seu corpo. Só que o sangue não pode acidificar, porque ele tem que estar 7,35. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os minerais que vai estar nos alimentos e vai utilizar para alcalinizar ele. Então o cálcio que ia para o seu osso vai lá para a água sanguínea, porque 83% do sangue é água, né, para deixar uma água mais alcalina no sangue. Magnésio, potássio, cálcio, todos os minerais que iria para o seu organismo, para suprir as necessidades orgânicas, vai para o sangue para deixar ele com pH 7,35. Aí você fica sonolento, fica depressivo, porque a depressão é falta de suplementação mineral também. E às vezes também, Daniel, algo que a gente não entende, né? Mas quando você bebe uma água de qualidade, você não precisa beber tanta água. E às vezes você bebe até muito mais água porque... Não, e outra coisa, se você analisar, no nosso caso aqui, você vai perceber que você vai beber mais água. Você vai beber mais água porque ela é mais leve. Ela não é quadrada, ela desce redondo. Sim. Ela é mais leve. Lembrando que a água, né, que hoje do nosso bebedouro é essa aqui. Essa é a água que a gente tem, né, com o aparelho da Limpoflex. E essa aqui é a água comum, né, que a gente fez o teste aqui. Eu estava com o meu kitzinho de teste, então tem esse teste aqui, que é um teste de aquário, né, que mede o potencial hidrogeniônico do aquário. Você tem que controlar o pH da água do seu aquário, né? Para você ter uma ideia, se você colocar uma água da torneira com cloro no aquário, o peixe morre horrivelmente, ele despedaça. Você vê o poder do cloro que destrói. Imagina todo dia no nosso rim, no nosso organismo. Só que aí eu falei, vamos fazer um teste para você ver, né? E peguei esse teste de pH, tem uma tabela do pH, até mostrei para você, né? Uma tabela onde que deixa eu só ver se ela está aqui. Onde ela mostra, né? Não sei se dá para ver na câmera. Ali? Vê se... Então, se você ver, o azul é mais alcalino, verde e amarelo vai para o ácido, né? Aí nós colocamos o reagente aqui na água mineral, engarrafada, e colocamos nessa água que nós pegamos. Essa ficou alcalina e essa ficou ácida. Mas não precisava disso aqui, porque já está mostrando no rótulo. Né? Então, isso é o nosso produto hoje. Nós chamamos de ARA, Aparelho Reparador da Água. É um produto que está fazendo uma grande diferença na vida das pessoas, né?
tem assim um custo-benefício fantástico, né? Aí tem outra, até o Alex, que nos atendeu, que está até aqui conosco aqui, depois vocês vão conhecer, ele vai ter que vir aqui também, tá, Alex? Você tem que entrar aqui também. Mas é algo que, assim, se você for fazer o custo-benefício pelo consumo em garrafões de água, não estou falando nem de saúde. Vamos falar assim, vamos falar Só pelo preço, pelo o custo, financeiro. né? É, a parte financeira. Você já tem um benefício. E eu ainda fui maior. Eu fiz, né, um cálculo no que eu ia consumir em 18 vezes, porque eu peguei 2 bebedouros. Então eu fiz o cálculo seguinte, para um bebedouro ia ser menos, mas como foi 2, eu fiz em 18. Até mesmo para mim não pagar nada. Não vai pagar nada. O que eu fiz? Eu não estou pagando nada. Então, assim, eu fiz o parcelamento, mas a minha conta foi o seguinte: não tiro o dinheiro do bolso. E fora o benefício da saúde. Muito grande. Que é muito maior do que o valor Para que você eu ter uma economizei. ideia, Borges, nossa, a maioria dos filtros do mercado é classe C, classe D. Maioria é classe C. Aí tem classe D e tal. Raro tem classe A. O nosso é classe A no Inmetro, em retenção de partícula, mais top que existe. Classe A. Nosso produto, ele libera cálcio, potássio e magnésio. Então, nós temos uma água magnesiana, mineralizada, uma água que é antioxidante, porque o nosso refil diminui o ORP da água e ela fica antioxidante. Isso quer dizer que previne o envelhecimento precoce. Nós temos uma água magnetizada, porque tem ímãs de 3.400 Gauss. Nós temos uma água ionizada, porque nós temos o Ion Ball, que aumenta os íons negativos da água. Nós temos uma água 6 vezes mais hidratante, porque ela quebra as macromoléculas de água e fica tudo em micromoléculas. Então, eu até brinco, né? Na realidade, isso é um remédio. A gente tem visto benefício que não dá nem para falar aqui no podcast. Benefícios que as pessoas têm tido, assim, incrível. Eu até brinco, né? A gente tem todo mundo cheio de defeito, nós não temos mérito nenhum, mas os clientes chamam nós de anjo. Ah, você foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Por quê? Porque a pessoa começa a beber a nossa água e começa a ter benefício, ele agradece a quem? Agradece a Deus. Né? E sabendo que, por exemplo, você adquiriu esse produto, a cada 9 meses você faz uma substituição do refil e você tem ele para o resto da sua vida. Então, é fantástico, nós trabalhamos com um produto, não tem prazo de validade, nosso ARS, que é os colchões, tem 15 anos de garantia, né? Você vai usar 1/3 da sua vida. Aqui é o produto mais consumido do mundo, é a água. O que você mais necessita para a vida, onde você pode escolher, é a água, né? Então é incrível, está indo muito bem, estamos um crescimento fantástico. Nós temos até um projeto resgate, né? Onde muitos distribuidores, por conta da pandemia, mudaram de ramo de atividade. Hoje mesmo, na filial de Cuiabá, né, Alex? Tinha um distribuidor que ele trabalhou com nós antigamente, que nós só tínhamos o RS, né? E muita gente com a pandemia mudou de ramo, às vezes desanimaram e tal. E nós estamos resgatando muitos distribuidores. E é como eu falei para você, né? Estamos com fábrica no Paraguai, na Bolívia, nos Estados Unidos, em Portugal, nós temos depósito no México, agora no Equador, né? Então, está expandindo aí para o mundo todo, graças a Deus. E é muito interessante, né? Você fazer parte dessa transformação das pessoas. Esses dias eu tive um treinamento lá na cidade do Alex Mirassol, e a gente fez uma pequena reflexão no início do treinamento, né? Pegar o celular e falar para a pessoa, né? Fala sobre você, quem é você para você? Tinha uma pessoa que não conseguia falar. Ela estava tão bloqueada, tão travada que ela não conseguia fazer isso. E ela não fez. Eu vi e fiquei quieto, né? Aí a gente terminou o treinamento de um dia só. No domingo de manhã, 5 horas da manhã, já estou de pé fazendo minha caminhada. Eu falei, cara, agora é hora de ativar a galera, né? Eu falei, agora eu quero que você responda para você mesmo o que você fez. A mulher mandou para mim, não me lembro o nome dela, mas ela mandou, sei lá, acho que dava umas 3 páginas falando.
emocionada. Por quê? Porque ela conseguiu olhar ela e falar para ela mesma quem ela era. Então, assim, aquilo ali pagou todo o treinamento. Imagina uma pessoa que consegue, né, fazer esse investimento, mas ter o resultado que você mostrou vários aqui, né, de curas às vezes pequenas, né, para muita gente, mas para ela era algo difícil, e uma água muda a vida dela. E é algo que você precisa, porque senão você não sobrevive, né? Tomar água. Além dos benefícios. Então, assim, eu acredito que a empresa de vocês não tem só um benefício, mas tem vários benefícios, mas, assim, contribui com a saúde. Então, acho que isso, para você que iniciou esse processo, né, como CEO ali, montando tudo isso aí, indo atrás de mais produtos, eu imagino que, assim, é você deitar na sua cama e falar assim, obrigado por algo que eu faço, né? Algo que comove mesmo, porque isso que é interessante no empresário. Ele viver a experiência com o que ele produziu, mas assim, não é para ele. Sabe assim, não é para mim, não é para minha família, é para todos. E é acessível, e além de tudo, ele te ajuda você que está buscando uma oportunidade. Então assim, aqui temos aqui um empresário que tem mudado várias vidas, várias famílias, contribuído para um mundo melhor. Então, algo que você está de parabéns mesmo por fazer esse movimento. Então, acho que assim, não pare mesmo, busque mais coisa, porque assim, nós precisamos de muita coisa. E é empresários como você que traz essas oportunidades, principalmente para a saúde, né? De trazer qualidade de vida, porque assim, problemas, porcarias, o mundo está cheio. Mas falar de coisa boa, às vezes o pessoal não entende, né? Até fala assim, não, eu não quero ver esse podcast, mas vale a pena você voltar lá e ver do início ao fim a história do Daniel, o que o produto dele faz, o que a empresa dele faz e contribui para todos nós, né? Então, Daniel, quero agradecer essa presença. Não sei se nós vamos ter mais uma oportunidade esse ano, que você é um empresário que tem várias empresas e muitos, digamos, distribuidores para você acompanhar. Mas eu quero agradecer de coração aqui em nome do podcast, da equipe. E você deixar suas considerações, vai ter um evento agora em Cáceres. Eu acredito que, não sei se a gente consegue estar lá, mas eu vou fazer o possível. Agradecer a presença, mas também aprender com um pouquinho que você deixou aqui da sua história, que vai estar no podcast. Então, Borges, eu que agradeço, né? Eu confesso que foi uma surpresa para mim, eu fiquei um pouco preocupado, porque eu não tenho esse traquejo aí com câmera, não sou um cara expert nisso. E a gente tem muita coisa para falar. Eu não sei se eu falei aquilo que realmente era importante, porque na realidade a intenção da gente é poder contribuir de alguma forma, né? Eu não quero aqui me vangloriar, me engrandecer, porque nós não somos nada se Deus não estiver conosco, né? Se Deus nos não abençoar, se Deus sair da nossa vida, já era o ser humano, né? Então eu quero agradecer, eu me senti muito à vontade com você, uma pessoa que eu já aprendi nesse pouco tempo a admirar, né? Sua postura, sua tranquilidade, né? Sua segurança, transmite credibilidade. E agradecer por você ser o cliente da Nippon Flex e da Energy, ser o cliente do Alex, agradecer ao Alex, né, que tem feito um trabalho muito maravilhoso aqui na região, em Cuiabá, e Cáceres, Mirassol e toda essa região. E agora nós estamos aqui para fazer esse treinamento, né? Então, muito obrigado, continue, né, fazendo esse trabalho, eu tenho certeza que ajuda muita gente. Tem muitas pessoas precisando de informação, precisando do seu trabalho, a sua missão. Sua missão é transformar empresas em empresas melhores geridas, né? Transformar a vida de pessoas, né? Então, é muito legal. Muito obrigado. Espero que tenha sido legal esse podcast para você também, assim como foi para mim. Com certeza, eu quero agradecer. E assim, você que está nos acompanhando, nós vamos deixar aqui a descrição, né, das empresas, né, do distribuidor. Algumas coisas aqui que é interessante você realmente saber, né, um pouquinho da história, mas também viver essa história, né, fazer parte, né, porque às vezes a gente acha que tudo é para o outro e às vezes a gente esquece de olhar para a gente, né.
Então, realmente você ter essa consciência que isso também é para você, faz parte, é algo que eu vivo. E como missão eu tenho de transformar, desenvolver empresas e pessoas. E uma frase que a gente traz assim, a nossa meta é o seu sucesso. Então é isso que nos move, tanto na empresa como no desenvolvimento, a gente tem várias coisas aqui, mas como o Alex, né, de trazer um benefício para o próximo, né, que eu acho que isso é uma missão que Jesus nos deixou, né, de inspirar, transformar, mas para o outro, né, deixar de olhar para a gente, porque às vezes a gente é muito egoísta, faz parte de um pouquinho, mas não tanto, porque assim, quando você olha para o outro, isso te motiva, como a gente falou lá. Quero agradecer também ao Alex, que no próximo podcast vai estar conosco aqui. Já era para estar, mas assim, agendas, né, a gente vai ter sempre e a gente precisa organizar. E esse podcast é para você também, que quer uma oportunidade. A Nipoflex, ela traz isso. E assim, o que você precisa? Disponibilidade, né? Eles vão estar fazendo basicamente quase um congresso, né, um workshop, que vai ser 2 dias. Então, assim, ele vai treinar a equipe, a pessoa vai aprender a viver, a vender, vai aprender a conhecer os produtos, mas principalmente transformar vidas com saúde. Acho que isso é uma missão que foi declarada aqui, que motiva todos eles a estar realmente à frente de uma empresa que tem transformado e trazido benefício. Alex, mais uma vez, obrigado. Vou deixar as considerações. Você não deixa de acionar o sininho para receber as novas notificações. Esse conteúdo aqui, para aquela pessoa que às vezes está em dúvida, não sabe o que fazer, é uma oportunidade de negócio, é uma oportunidade também para a sua saúde com vários produtos, e também você que quer aprender um pouquinho com a história do Alex, do Daniel, que nem deu tempo de falar aqui. O Alex vai estar aqui ainda, eu estou falando nele várias vezes, mas o Daniel, ele mostrou aqui desde o início, né, como surgiu esse empresário, né? Não foi do berço de ouro, mas ele foi atrás e conseguiu o resultado com a empresa, mas assim, além de tudo, com a mentalidade. Então, você que está nos acompanhando, o podcast do Boris é um canal de empresário, empreendedorismo, para você que também não é ainda, mas tem o desejo de se transformar. E não deixe de seguir o nosso canal e acionar o sininho. E eu te vejo no próximo episódio.